de profundidade essa queda. Inclusive, talvez isso possa ter até algum reflexo com o dado que acabou de sair, o IBCBR, dado importante, considerado prévia do PIB. IBCBR de junho subiu 1,37% sobre maio, muito perto do teto, bem acima do esperado. A projeção era 0,5% de alta no IBCBR agora do mês de junho e subindo aí 3,18% na comparação anual. Um dado bastante importante, bastante forte, mostrando uma economia crescente do país no mês de junho, mostrando que talvez ali aquelas reprecificações do PIB sinalizadas pelo ministro Fernando Haddad há alguns dias, talvez isso tenha parte dessa contribuição. Para a gente entender um pouco também desse cenário, para entender desdobramentos, para entender um pouco da leitura desses dados e suas repercussões no mercado, eu quero chamar aqui Pedro Paulo Silveira. O economista Pedro Paulo Silveira já está aqui com a gente. Muito bom dia para você, Pedro. Prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui. Pedro, estava até trazendo, né, esses dados aí do IBCBR, 1,37%, bem acima da expectativa do mercado. Queria entender um pouco da leitura. Claro que o número acabou de sair, mas se a gente pensa numa prévia de PIB mais elevado, a gente pensa num crescimento econômico mais elevado, a gente pode também imaginar uma consolidação, um reforço na perspectiva de que o Banco Central pode ter que subir juro num ambiente de economia mais aquecida? De fato, tem esse pacote dentro desse número, né? Sinaliza que a economia brasileira está andando bem, isso já deve ser resultado da melhora das expectativas dos agentes, a gente consegue ver isso nos índices de confiança que o IBRE da Fundação Getúlio Vargas pesquisa, e deve ser resultado também da queda da taxa de juros mais longa que a gente observou nos últimos meses. Mas, por outro lado, você já falou e eu concordo plenamente com isso, reforça-se a possibilidade. É um elemento que atua na direção de subir a taxa Selic, né? É mais um fator que explica a pressão de preços que a gente estava observando. Como é um dado de junho, para usar a alegoria que o Roberto Campos, avô, usou no livro dele, nós estamos olhando o espelho retrovisor, né? Nós estamos vendo a economia de praticamente 2 meses atrás. Os impulsos que a economia estava sofrendo naquele momento se refletiram no IPCA, se refletiram no IPCS, no IPA, em todos os indicadores. E reforçam aí o que a gente tem observado. A economia está vivendo um momento de expansão e isso, evidentemente, reforça as tendências inflacionárias que a gente recebe de outros segmentos. Ô Pedro, é interessante, né, esse cenário, porque a gente discute uma desaceleração da economia nos Estados Unidos, na China, na Europa, e o Brasil está indo na contramão. É atípico esse movimento. A gente pode estar vivendo um momento de crescimento, de aceleração e, como consequência, trazer mais recursos para cá para tentar aproveitar esse movimento de crescimento? Ou isso ainda está meio incipiente para a gente tomar algum tipo de pensamento nesse sentido? Olha, veja, a desaceleração econômica global tem sido moderada. À exceção da China, que alguns analistas têm feito um barulho danado sobre isso, mas à exceção da China, vamos tirar a China de canto, a economia global está desacelerando numa velocidade bastante razoável. Se você pegar os outros eventos de aperto monetário que a gente viu, nós tivemos ao longo dos anos, esses eventos produziram recessões mais fortes, né? Eu estava vendo com a turma ontem, aqui no meu call de fechamento, num levantamento que o Alan Blinder fez, professor de
Princeton, num vídeo que está no YouTube, de 11 elevações que o Banco Central dos Estados Unidos fez entre 65 e 2019, dessas 11 elevações, 7 produziram uma queda, e nessas 7 você tem 2 que são a queda da Covid, que não deveria contar, né? E a outra, que é a queda de 2008, que, na minha opinião, também não deveria contar, porque era uma bolha. E também está aí, evidentemente, a bolha de 2000, dos anos 2000. Então, você teria 3, na realidade, você pode tirar. Dá um empate. 4 produziram queda e 4 não produziram queda do PIB. E muitas delas produziram quedas muito suaves do PIB. Então, você teve um empate entre aquilo que é soft, entre aquilo que é hard landing, entre aquilo que foi uma desaceleração forte e aquilo que foi uma desaceleração suave. Então, a gente pode viver, e é provável, tudo indica, quero crer que estejamos diante de um soft landing. Mesmo que você tenha uma recessão técnica de 1 ou 2 trimestres caindo, isso não significa um hard landing, significa um pouso suave. Dentro desse contexto de juro caindo, inflação acomodando, expectativas inflacionárias ok, lucros corporativos andando bem lá fora, você consegue explicar um pouco a situação do Brasil, né? O Brasil está bem posicionado do ponto de vista da atividade econômica. Apesar do problema fiscal que a gente tem, ou talvez até por conta dele, né, pelo fato de a gente estar com uma posição fiscal expansionista durante um bom tempo, a economia brasileira tem performado bem. O setor externo tem dado impulsos importantes para a economia, o setor público tem continuado a dar impulsos importantes para a economia, e nós vimos agora, nessa última rodada de balanços econômicos, de balanços corporativos, que as empresas estão sólidas também, estão bem. Depois do susto que nós tivemos no setor corporativo, com recuperações judiciais, etc., etc., agora a gente está um pouco melhor. Então, eu acho que nós precisaríamos de dados mais conclusivos para chegarmos à conclusão de que a economia brasileira não está tão bem assim. E esses dados não têm. Se a gente passar por uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos, que contribua para a taxa de juro longa aqui, para o risco país, ficarem estáveis, pelo menos, não explodirem como estavam explodindo um mês atrás, se o Banco Central fizer um aperto da taxa Selic para garantir credibilidade de política monetária, então nós estamos bem, né? Basta aí o Haddad fazer o ajuste que ele está prometendo fazer, achar onde cortar as despesas que ele propõe, a gente termina o ano bem. Eu acho que a gente não vai ter susto na parte de crescimento, não. Ô Pedro, e você estava falando, né, num cenário de corte de juros lá nos Estados Unidos, talvez a gente, por conta da atividade, por conta de repique inflacionário, talvez a gente tenha uma elevação aqui no Brasil, esse spread vai ficando maior, né? E eu gostaria de ouvir sua opinião, porque eu conversei com alguns economistas e eles têm até visões divergentes sobre isso, porque diz que quando o spread aumenta, talvez seja ruim para a Bolsa, melhor para a renda fixa, onde consegue capturar mais esses ganhos. Outros economistas com quem eu conversei dizem que talvez haja mais fluxo para a Bolsa justamente por conta disso, porque a gente tem, né, esse spread maior e vem mais investimento, vem mais recurso estrangeiro para o Brasil. Nessa percepção, como que está a sua leitura? Como que você acredita que isso pode influenciar o mercado acionário brasileiro? A gente pode ter um déficit ou uma retirada ou até mesmo um esvaziamento da Bolsa por conta desse diferencial de juros? Ou a gente pode sim ter uma entrada de recursos no mercado financeiro, em renda variável, em Bolsa de Valores, por conta disso? Who knows? Essa semana eu achei que você ia falar depende. Professor. Eu tô copiando o que falou na sexta-feira passada o Cochrane sobre o que aconteceu no Japão, né? E aquela queda absurda de 13% do Nikkei e
devastou posições, etc., etc. E ele ficou refletindo sobre isso. E ele falou que ele se dedicou, nos 40 anos de profissão de economista, de pesquisador, ele se dedicou a tentar responder duas questões. Por que que as bolsas caem e por que que existem recessões? Porque no mundo em que ele vive, que é o mundo das expectativas racionais, que é no mundo dos mercados perfeitos, que é no mundo da eficiência dos mercados, as teorias das finanças convencionais, as bolsas não caem, com os solavancos abruptos, e não existem recessões. Por quê? Porque os mercados eles são abastecidos por informações que acessam todos os agentes, e os agentes sempre vão tomar decisões racionais. Num ambiente como esse, você não tem chacoalhões como os que a gente observa. Ele nunca conseguiu entender isso. Modestamente, ele fala isso depois de fazer 2 livros maravilhosos sobre macroeconomia e sobre finanças, né, que são 2 livros sensacionais. Bom, se ele, que é o cara, não sabe responder exatamente por que a Bolsa caiu, vai ser difícil a gente responder sobre uma pergunta tão importante como essa, que diz respeito, além de tudo, ao futuro. Mas eu posso te garantir uma coisa: o que define a trajetória da Bolsa é a taxa de juros. Qual taxa de juros? A taxa de juros longa. É o PREPA 2033, é o PEPA 2034, é a NTN-Bola. Por quê? Ela que vai entrar como um input fundamental nos modelos de valuation que a gente utiliza para definir quais são os preços das ações no Brasil. Nesses modelos, se você tiver uma mudança significativa, consistente, da percepção de risco em relação ao Brasil, as taxas de juros longas caem. Caindo as taxas de juros longas, você vai ter uma melhora da Bolsa aqui. Se, além disso, você tiver uma melhora do Equity Risk Premium lá fora, porque essa é uma informação que também entra nos modelos de apressamento, você tem uma melhora adicional dos mercados aqui. O que eu quero dizer com tudo isso? Que essa é uma informação difícil para ser dada. A teoria econômica tenta dar conta dela em diversas fronteiras, mas nós dependemos fundamentalmente de 2 coisas. A percepção de risco das bolsas no exterior tem que andar bem. Ela está andando bem agora? Incrivelmente está, né? Com todas as discussões em torno de Big Techs, de rotation, de Ásia, o que você quiser, as bolsas têm andado muito bem. Obrigado. Isso pode acabar a qualquer momento? Pode. A gente não sabe dizer. Com as informações que eu tenho agora, o Equity Risk Premium lá fora está indo bem. Qual é a perspectiva para o risco Brasil? Não depende da gente isso. Essa informação, como disse o Galípolo, está na mesa. Se a gente pode usá-la ou não, nós não sabemos, porque não depende da gente. Depende do governo Lula executar aquilo que ele falou que ia executar. O quê? Um ajuste das contas, das despesas, até o final do ano, para que ele cumpra a meta do déficit fiscal. Qual é a meta do déficit fiscal? O déficit 0,25. Dado que ele não consegue fazer 0, vamos para a banda de cima do déficit, que é 0,25 de déficit. Se ele fizer tudo isso, o risco do país cai. Se a gente não tiver nada atrapalhando com o processo eleitoral nos Estados Unidos, a gente caminha, de fato, para um mercado melhor. A taxa Selic, na minha opinião, onde é que ela entra? Não é no diferencial da taxa de juros. Para mim, ela vai entrar na questão de expectativas. É no canal de expectativas que ela vai atuar fortemente. Se o Banco Central conseguir subir a taxa de juros sem ruído, vai sinalizar que esse governo não vai encher o saco do Banco Central e vai sinalizar que o Banco Central está disposto a fazer aquilo que ele precisa fazer, que é o quê? Cuidar da inflação. Então, aí você teria um conjunto de fatores atuando firmemente para derrubar a percepção de risco do Brasil. Lá fora, não tem nada assustando a Bolsa. Aqui dentro, você teria um governo que está disposto a cumprir a meta fiscal e, na outra ponta, você tem um governo que não vai encher o saco do Banco Central
para que ele faça o que tem que fazer e o Banco Central está disposto a fazer. Nesse caso, o risco país cai, a percepção de risco cai e a Bolsa sobe. Para mim é isso, muito mais do que efetivamente o diferencial imediato da Selic com o Fed Funds. Isso nos modelos de valuation de fato não entra. Muito bom, Pedro. Didático e claro na explicação. Obrigado por estar aqui com a gente. Sempre um prazer conversar contigo. Uma ótima sexta-feira para você. Até uma próxima. Um abraço. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau, tchau. Pedro Paulo Silveira, economista, aqui com a gente no Primarket, que está se encaminhando.